é o manifesto pelas máquinas de escrever. Foi escrito pelo Richard Polt, que é um professor de filosofia americano, e traduzido para português por mim, pela minha mulher, a Madalena Caramoni, e pelo Miguel Manso, que é um poeta nosso amigo. E diz assim: afirmamos o nosso direito de resistir ao paradigma, de desafiar o regime da informação, de escapar ao fluxo de dados. Batemos o pé em prol da liberdade, da privacidade e da coerência, contra a dependência, a vigilância e a fragmentação. Valorizamos a palavra escrita e o pensamento escrito, contra o multimédia, a multifunção e o mime. Escolhemos o real e não a reprodução, o físico e não o virtual, o perene e não o insustentável, o autossuficiente e não o eficiente. A revolução será datilografada. É uma relação na dimensão da escrita, quase, neste momento é assim quase umbilical para mim. Eu agora não tenho escrito tanto, por causa dos 2 miúdos pequenos que tenho, que nasceram há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e que mudaram a minha vida toda, mas até aí o que eu estava a escrever de importante para mim, e que parou nesse momento, estava a escrevê-lo à máquina. Para mim há de facto uma relação muito direta com a escrita. E depois há esta dimensão da preservação do passado, da preservação da memória, da preservação do que é também a capacidade criativa do ser humano, e de um tempo em que havia mais tempo, em que as coisas eram feitas mais devagar, propositadamente mais devagar, em que não era esperado nem exigido das pessoas o estarem disponíveis a cada momento, sempre, para fazer qualquer coisa muito urgente. Não. Podiam pensar, podiam descansar, podiam escrever à máquina em vez de escrever ao computador, demorar mais tempo a escrever, mas o resultado era muito mais interessante, a nível plástico e muitas vezes a nível de conteúdo, a nível semântico. E isso é quase como... Eu também tenho uma horta e gosto muito de trabalhar na horta, e a horta foi muito importante para mim, naturalmente, na minha vida, porque liberta a cabeça. A máquina faz a mesma coisa, mas não é só aí que há um paralelismo entre elas. É de facto na aproximação uma vida que já não existe agora, ou que tendencialmente vai deixar de existir, ou poderá tornar-se mais rara, que é essa vida mais lenta, mais calma e mais preocupada com o que não é efêmero, com o que é perene, com o que é para ficar, com o que queremos que ressurja e renasça, e não com o que é feito para desaparecer rapidamente, que é o caso das tecnologias que produzem resultados digitais, não é? Os computadores e por aí fora, e é o caso do próprio produto em si. Então, quando a humanidade desaparecer, tudo aquilo que nós produzimos no ambiente digital vai desaparecer connosco. Mal se desliga a eletricidade, isso desaparece e o registro morre. É uma questão de tempo até os discos externos deixarem de ter capacidade de ter informação, ou os mecanismos que forem, entretanto, concebidos para guardar a informação digital vão deixar de a ter. Se houvesse agora um atentado gigantesco aos grandes servidores da internet, tudo desapareceria de um momento para o outro, nós ficaríamos sem nada. O papel não. Quando o homem deixar de existir, e se algum dia alguém ou alguma outra civilização nos encontrar, vai desenterrar papéis, livros, manuscritos, e vai conseguir replicar parte da nossa história e compreendê-la através desses registros escritos. E a máquina de escrever foi um elemento muito importante, como foi a tipografia com tipos móveis, o desenvolvimento da imprensa e por aí fora, para que esse registro histórico do ser humano exista e se mantenha vivo. E de facto isso, para mim, na minha relação com a máquina, é a segunda dimensão, é a preservação dessa qualidade. Estas máquinas vão nos sobreviver a todos nós. Nenhum de nós vai estar vivo quando estas máquinas ainda aqui permanecerem e poderão ser usadas. Isso é inevitável. Apesar de serem, como eu disse, uma tecnologia em vias de extinção, vai sobreviver-nos. E é nosso dever, na minha perspectiva, quem gosta disto, de ser uma espécie de mordomo destas máquinas. Como somos mordomos da Terra, quando queremos preservar a Terra, digo o Sol mesmo. Ou trabalharmos a Terra
para a regenerarmos e para que ela nos devolva aquilo que nós semeamos em forma de plantas e de frutos e por aí fora. A primeira de todas, a primeira máquina com a qual eu tive contacto era uma máquina da minha mãe, uma Adler Gabriel, que ainda está na casa dos meus pais em Castelo Branco, e que era a máquina da minha mãe. Foi a máquina com que a minha mãe se candidatou a um trabalho lá no hospital, em Castelo Branco, datilógrafa, sei lá, na década de 70, sim, antes do 25 de Abril. E que foi ficando em casa, não é? E quando nós começámos a crescer e nos aproximávamos da adolescência, os meus pais apresentavam-nos a máquina e outras coisas perigosas para eles, não é? Que nós fizéssemos contacto, G-discos e assim. E eu gostei logo da máquina nessa altura, era pequenino e gostei, para escrevinhar. E depois durante a adolescência usava para fazer poemas e para escrever cartinhas e assim. E portanto tive esse contacto muito precoce. A nossa geração foi aquela, não é, a geração passou pelo nascimento da internet e pela emergência dos computadores pessoais e isso tudo, e portanto a máquina de escrever ainda chegou a nós, ou a mim pelo menos, porque estava nesse terreno intermédio em que uma coisa não era totalmente digital nem era analógica já. E ficou o bichinho. E na faculdade, quando quis escrever mais, quis muito ter uma máquina minha mesmo, e então fui à única loja que havia em Lisboa na altura, isto em 2001, que era na Rua Áurea, na Rua do Ouro, no cimo de uns edifícios da Rua do Ouro, uma coisa muito velha, que vendiam máquinas e tinham lá uma Olympia Traveler, que é uma máquina Traveler C, que é uma máquina já da década de 80, e eu comprei na altura por 200 euros e foi a minha primeira máquina minha só. E usei-a essencialmente para escrever durante esse período. E depois, quando comecei a trabalhar, fui-me esquecendo disso, até que conheci o Miguel Manso, que vive na Sertã e que é poeta e que também gosta de máquinas de escrever, e que na altura estava à procura de um técnico de máquinas de escrever em Castelo Branco porque tinha uma máquina que era da mãe, que ele queria reparar. E então telefonou-me, como nós nos conhecíamos assim muito superficialmente, sabia que eu era ali, será que conheces alguém? Perguntou-me e eu disse não, já não há ninguém. E a conversa começou por aí, já não há ninguém, já não. Então se já não há ninguém, porque não nós? Gostas de máquinas? Gosto, vamos tentar fazer isto. Então eu e o Miguel começámos a dedicar-nos lentamente a isto de comprar máquinas e tentar reparar as máquinas. Ele, entretanto, com a vida dele e com as atividades dele, foi deixando um bocadinho para trás isso, embora ainda tenha as máquinas e ainda queira vir a fazer também alguma coisa com elas, repará-las, aprender a repará-las e limpá-las e assim. No meu caso, a minha vida proporcionou-se mais para poder ter este passatempo, este hobby, a par do que eu já faço profissionalmente, na edição e na tradução de textos e por aí fora. E uma coisa em cima jogava bem com a outra, não é? E então foi a partir mais ou menos de 2000 isto foi em 2012 que comecei a dedicar-me a isto e agora tenho 200 e não sei quantas máquinas e já vendi 60 e tal máquinas e já reparei 30 e tal máquinas para pessoas que vieram ter comigo, que são minhas amigas, e o que inicialmente era só uma procura em Portugal no OLX ou nas feirinhas e na Feira Ladra, assim começou a transformar-se numa procura mais constante nas leiloeiras estrangeiras e noutros sites e através de outras pessoas que conhecemos online, comprar máquinas vindas de outros países da Europa e dos Estados Unidos também, para encontrar as máquinas certas, os modelos certos, nas condições certas, ou para encontrar máquinas que sejam doadoras de peças, etc. E foi assim que as conheci, foi assim que me apaixonei por elas.
Muitas das pessoas que me compraram máquinas para escrever, não para ter em casa. Outras compraram para ter em casa, é verdade, mas a maior parte não. São poetas, principalmente, são escritores que querem fazer contos curtos, querem começar a escrever romances, fazer as primeiras versões em texto datilografado. E sei de casos de amigos meus ou conhecidos meus no estrangeiro que fazem isto, cuja experiência é semelhante, portanto, que vendem muito para pessoas, ou então até reparam máquinas, pessoas que compraram máquinas mas que estão em mau estado e que as querem de facto usar, não as querem só ter em casa. As máquinas de escrever ficaram esquecidas nos sótãos, ficaram esquecidas nas caves, ficaram esquecidas nas garagens, ficaram esquecidas nos celeiros nos Estados Unidos. Não foram passando de geração em geração. Houve um ressurgimento e houve um interesse que permitiu a uma geração que não teve acesso a elas com tanta facilidade ou tão habitualmente, de ir buscar essas máquinas a um plano mais selvagem, com quem diz, caçando as máquinas para depois as resgatar e as recuperar. No meu caso foi a da minha mãe, mas estas pessoas todas a quem eu comprei máquinas, praticamente nenhuma era o filho de alguém que tinha ficado com a máquina, ou se era, não queria saber da máquina para nada. Portanto, tive 2 casos, comprei máquinas e comprei material, ferramentas e fitas e assim, a 2 pessoas cujos pais, que eram técnicos de máquinas de escrever, tinham falecido há pouco tempo e eles não só não queriam saber daquilo, como não sabiam o que fazer aquilo. E um dos casos, eu comprei algumas máquinas a esse senhor e ele já tinha deitado muitas, ele disse muitas. Eu fiquei doente a pensar que aquele pôs no lixo. Né? Ele não sabe, ele não sabia, não queria saber. Sente-se alugado na sua existência física, sem dúvida, e na possibilidade. Quem é que escreveu esta máquina? O que é que foi escrito a esta máquina? Mas é tudo especulação. A não ser que eu conheça muito bem a proveniência da máquina, esta não conheço. Há outras aqui que conheço. Há uma que está na casa dos meus pais em Castelo Branco, que é uma máquina da década de 70, da Olivetti, que foi do meu avô Guilhermino e que ele comprou em Castelo Branco e que usou para escrever no fim da vida dele pedaços das memórias da vida dele. Eu sei que o meu avô escreveu ali aquilo naquela máquina. Logo, quando eu uso, posso ter essa sensação, totalmente subjetiva também, especulativa, de o meu avô usou esta mesma máquina para escrever isto. Mas não há nenhuma transferência de nada, não é? É mais tátil. Até o sentido do olfato também, a máquina tem um cheiro, não é? O papel tem um cheiro, a tinta tem um cheiro, suja os dedos, como eu referi. Às vezes magoa. O som é muito importante, a questão do matraquear, o entrar numa espécie de dimensão de fluxo que o som permite, à semelhança do rio, ou do som do mar, ou do canto de um pássaro. Curiosamente, outras máquinas igualmente analógicas não permitem, máquinas mais ruidosas, como motas ou como automóveis. Fazem o contrário, abafam tudo e são só elas. As máquinas de escrever não, parece que o ruído está ali no ponto certo para ser de facto um caminho para esse registro mais de fluxo, e nesse sentido é mais humano de facto do que o iPad ou do computador. E é também por isso que os iPads têm, e os computadores e os telefones têm, se nós quisermos o som das teclas a imitar o som das máquinas de escrever, ou a imitar um som que não é o das máquinas de escrever, mas que é um clique e clique. Né? Esse som existe de facto porque há a tendência para o ser humano de como ganhar balanço e ritmo em função disso. Pronto, e isso aproxima aquela tecnologia do caráter humano, mas a máquina de escrever tem de uma dimensão que não é replicável num computador, nem num iPad, nem
no telefone, de facto aí sim há uma aproximação à dimensão humana. Não dará mais valor ao texto, porque o valor do texto muitas vezes não está nunca, aliás, no autor, está no leitor. E ao leitor tanto se dá como se lhe deu que o texto tenha sido escrito numa máquina elétrica ou numa máquina analógica, numa máquina digital ou numa máquina física. Só que o resultado do texto, e isso depende muito também de cada escritor, obviamente, pode de facto variar sendo escrito à máquina, à mão ou no computador. Mesmo dentro daquilo que um mesmo escritor escreve. Pronto. E para mim, lá está, a experiência muito subjetiva, muito minha, a minha experiência, o que escrevo à máquina normalmente é mais verdadeiro do que o que eu escrevo no ambiente digital. E também é verdade que escrever à máquina a mim transformou a maneira como eu escrevo nos computadores. Porque deixei de usar o botão de delete, passei a aceitar o erro. Deixei de apagar os fecheiros, passei a reescrever fecheiros, criando novos fecheiros, por exemplo, mantendo versões antigas, porque sei que se calhar ali ainda há qualquer coisa que me interessa. Ou usando os track changes no Word para manter o registro das alterações que vou fazendo, só poder voltar atrás se quiser. Porque até o computador se ter tornado a ferramenta de uso global, a edição dos manuscritos era feita em texto, impresso em papel, em máquinas de escrever e depois editados à mão e depois reescritos. Não é? E existem esses manuscritos, há essa prova histórica do que foi o texto no momento da criação até o que resultou o texto quando foi publicado, textos muito famosos, em que nós podemos ver quase um esquema do ato criativo e do pensamento do escritor ou do pensamento do seu editor, da pessoa que editou o texto ou que ajudou a editar o texto. Com o digital isso desaparece por completo. Ou seja, há uma dimensão histórica da escrita humana que desaparece. Nunca mais vai existir, porque ninguém preserva os históricos dos documentos, nem mesmo nas editoras. E isso pode até ser um problema para os historiadores e para os antropólogos, que é o desaparecimento dessa dimensão do registro físico do que é o ato da escrita, que é um reflexo do ato de pensar. Não é? Nesse sentido, de facto, pode ter mais valor. Pode ter mais valor porque preserva esse caráter histórico das versões dos textos. É uma máquina do tempo pelas histórias que pode contar sobre quem esteve. Pode-nos fazer regressar a essas pessoas, como no caso do meu avô Guilherme, por exemplo, ou no caso da minha mãe, que ela escreveu na máquina antes de me ter oferecido. O meu pai, que fez livros de poesia, que também escreveu à máquina e compôs ele e recortou e depois fotocopiou e distribuiu. Nessa perspectiva faz-nos regressar atrás. São também máquinas no tempo porque nos mostram um período na história em que a tecnologia era feita para resistir, para durar, para se manter, para ser compreendida, incluindo a parte mecânica, e mostra-nos de facto períodos históricos concretos por aí, pela parte mecânica. É também uma máquina do tempo porque depois reflete todo esse período histórico que a rodeou. As máquinas foram extremamente importantes para a emancipação feminina, foram extremamente importantes no contexto da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. Foram também alvo de uma transformação por causa das guerras, quando foi necessário parar com a produção de máquinas para produzir armas, por exemplo. E por aí também são máquinas do tempo. É uma tecnologia em vias de extinção e que mais tarde ou mais cedo vai morrer. Vai ficar extinta. Isso é inevitável. Agora há um ressurgimento, um reencontro com as máquinas de escrever. Agora já há 20 anos que isso existe, não é? mas cresceu muito na última década e que está a permitir de facto uma grande recuperação de máquinas e elas estão a ganhar uma nova vida não só porque estão a ser mais usadas, como porque estão a ser restauradas e reabilitadas. Há pessoas que estão a especializar-se, a pintar a parte exterior das máquinas, dando-lhes uma nova aparência, transformando-as nesse sentido noutra coisa, mas mantendo a máquina viva e reparando-a ou limpando-a por dentro. E portanto há esse empurrão nas máquinas de escrever. Mas haverá eventualmente um salto geracional que vai criar um bloqueio total de um desinteresse maior pelas máquinas. Nós vemos agora com o crescimento das tecnologias de inteligência artificial e a adesão brutal das pessoas, principalmente das gerações mais novas, a essas tecnologias, esse encontro geracional com a inteligência artificial
é quase como que um espelho do oposto, do inverso, que é o desprezo pelo que não é inteligente, digamos. Não é? E se as pessoas já vão escrever menos escreverão em máquinas que exigem atos físicos mais intensos e que exigem mais vezes escrever e reescrever e ter versões e por aí fora. É uma resposta a isso. O manifesto do Richard Polt também fala um pouco sobre isso, não é? A ideia do efêmero versus a ideia do que fica. Acho que é uma resposta a essa artificialidade, esse caráter tão fugaz daquilo que é produzido hoje em dia. E também, aí já não é uma resposta, mas poderá vir a ser, àquilo que a inteligência artificial traz muito, que é a banalidade da criação artística. Como se a criação artística pudesse ser aquilo que hoje em dia se prevê que venha a ser, que é um sistema digital, conseguir produzir imagens muito depressa, às quais é atribuído valor artístico, e a mesma coisa em relação ao texto. Não só artístico como histórico e até semântico, conceptual, etc. Isso é um perigo e, de facto, o regresso ao analógico, seja nas máquinas de fotografar, como nas máquinas de escrever, como, enfim, noutro tipo de áreas, até mesmo aos carros antigos, por exemplo, versus aos carros modernos, de condução automática, por aí fora. É uma reação àquilo que tem vindo a acontecer, e no futuro poderá vir a ser também uma nova reação, ou poderá crescer enquanto onda, como reação de facto a essa emergência dessas novas, agora é sim novas tecnologias de inteligência artificial e por aí fora. A mim, naquilo que é a minha experiência de escrita, dá-me uma certa urgência, que acho que é semelhante à de quem usa a caneta e o papel para escrever. Uma urgência de escrever sabendo que não posso errar tanto, tenho que pensar mais, tenho que refletir mais antes de escrever, e também aceitando o erro, ou seja, quando erro na escrita de uma palavra, ou quando escrevo algo que aquilo em concreto já não serve, ou não serve, e eu quero aproveitar parte, mas não tudo, tenho liberdade para deixar aquilo no papel e rasurar depois e emendar depois. Ao passo que no computador, tendo o botão de delete, e isto parece um lugar comum, mas é verdade, nós temos muita tendência de apagar logo, não é? E quando apagamos, desaparece. E esse ato de eliminar por completo o texto pode prejudicar o próprio texto, porque não fica o que era antes, não fica aquela sombra, aquele fantasma que pode vir a inspirar coisas no futuro. Porque desaparece também da nossa memória muito depressa, e o papel não, o papel é fiel, fica lá. E portanto, para mim, há essa dimensão dupla da urgência e da liberdade de errar, digamos. Mas acho que há mais do que isso, porque os computadores hoje em dia não são só processadores de texto, nem máquinas de utilização de programas, são máquinas de acesso à internet, de constante distração, são máquinas de um cansaço constante a nível visual e mental, pelos estímulos que aquilo nos dá, por serem ecrãs retroiluminados, por tudo isso. E a máquina de escrever é o oposto, não é? É só a máquina, é só aquele momento, é um papel que não reflete nada, só nos reflete a nós, ou o que está dentro de nós. E isso é muito importante também na experiência da escrita. Na minha, e penso em toda a gente que usa máquinas de escrever ou o papel com uma caneta para escrever, é sempre uma experiência completamente diferente de usar o computador e de não estar preso a essas distrações, a não ser que tenha o telefone ligado, com o som ligado e esteja sempre a olhar para o telefone. Pronto, mas isso depende de cada um. Só que de facto a máquina dá essa possibilidade de fugir ao mundo do imediatismo, que é o mundo que nós vivemos hoje em dia, e ao mundo digital e ao mundo online, e estar só presente no mundo físico a escrever ou a pensar. Torna mais intencional. Não que não haja intenção numa escrita no computador, claro que há, mas lá está, é dispersa por tudo aquilo que o computador permite, ou o tablet ou o telemóvel, um mecanismo digital, não é? A máquina de escrever não, é só aquilo, é só aquela realidade. Somos só nós e a máquina, não é? Há uma frase atribuída ao Hemingway que é falsa, que diz, traduzindo para português, que escrever é simples, basta sentar-se à máquina de escrever e sangrar. Não foi o Hemingway que disse isto, mas a frase é-lhe atribuída. E é um bocadinho isso.
à máquina de escrever, ou à caneta, lá está, ou na nossa cabeça, nos pensamentos, escrever, inventar é fácil. É só estar concentrado naquilo que estamos a fazer, que é escrever, e deitar tudo o que temos para ali, para o papel. Ao inverso, no computador isso não é possível. O computador é um constante estímulo.